a apresentação formal do Dr. Cássio Honorato, que vai ser o palestrante na nossa live de hoje. Moraes, gostaria que você fizesse a apresentação do Dr. Cássio Honorato para os nossos participantes da live. Muito obrigado, Coronel Moura. Uma satisfação, é uma honra apresentar o nosso palestrante dessa noite, né? Dr. Cássio Matos Honorato, promotor de justiça do Estado do Paraná, oficial da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no período de 1990 a 1997, bacharel em Ciência Jurídica, especialista em Trânsito Urbano e Rodoviário, mestre em Direito, colaborador do projeto Road Safety in the Countries, desenvolvido pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, autor de 4 obras jurídicas e algumas publicações de caráter científico em revistas científicas de tribunais do nosso país relacionadas ao fenômeno trânsito. Seja bem-vindo, Dr. Cássio Honorato. Muito obrigado pela honra de poder apresentar o senhor. Doutor, primeiro, agradecer a disponibilidade do senhor em recebê-los todos aqui em minha residência, nessa live, e eu passo a palavra para a Vossa Senhoria para fazer a apresentação do tema da nossa live e expor. O senhor tem, a partir de agora, 30 minutos, doutor Cássio. Obrigado, Coronel Israel Moura. Os meus amigos também, o Wender Moraes está participando, Tatiana, minha esposa, o Ranieri, lá do Amazonas, e a doutora Bárbara. Não temos a imagem aí, mas temos a dica de que está presente. Tá? Agradecer a oportunidade de poder vir conversar com o pessoal com relação a um tema que ainda é pouco conhecido. Tá? Então, o Coronel Moura, em uma live anterior dele, ele mencionou que ele, na sequência, falaria, né, sobre a chamada visão zero, metodologia visão zero, ou a forma de gerenciar o trânsito sob a ótica da visão zero. E aí eu aproveitei o gancho, fiz o contato com ele, falei, Moura, pô, vamos falar disso aí juntos, que é um negócio muito importante, muito interessante. Não é só um modismo, tá? Nós vamos ver depois que isso aí, inclusive, já está na carta, na Declaração de Estocolmo, dessa conferência que nós tivemos agora em fevereiro de 2020, e a própria Declaração de Estocolmo projeta a visão zero como sistema a ser utilizado pelos países, ou por todos os países, até o ano de 2050. Então, para quem imaginou que falar de uma década de trânsito, 2011, 2020, ganhar uma prorrogação até 2030 em razão da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, já era muito tempo, já pode perceber, quando ler a Declaração de Estocolmo, que eles já fazem uma projeção dos passos que precisam ser dados para que todos possam alcançar esse grau de maturação, de evolução dos sistemas até o ano de 2050. Então, falar da visão zero não é simplesmente chegar e colocar. Eu fiz algum slide trazendo algumas informações, porque seria muito simples e até leviano da minha parte chegar e falar, olha, a visão zero ela se fundamenta em 2 ideias, 2 questões éticas fundamentais. Primeiro, que nenhuma morte no trânsito pode ser aceitável ou pode ser aceita por nós. Então, quem fala que não está na média, é porque não morreu ninguém da família dele ou dela. Porque na hora que morrer, vai dizer, não, o meu não pode. Então, nenhuma morte no trânsito pode ser aceita nem pelo particular, nem pelo poder público. Então, o que a gente tem que fazer é lutar, melhorar o sistema para que isso não aconteça. Então, esse é o primeiro ponto dentro da visão zero. E o segundo ponto é uma constatação, é fato, que o ser humano erra. Certo. Então, é um ser falível. Não é um computador altamente preciso que vai dar até as coisas em casas decimais. Então, o ser humano sempre vai errar. Então, você jogar toda a responsabilidade, toda
toda a responsabilidade, toda a função e toda a punição apenas no ser humano, isso aí está deixando todo o restante do sistema de fora desse grau de responsabilidade. Então, qual é a ideia a partir do conceito ético? Qual é o fundamento da visão zero? As pessoas vão errar, sim, é da natureza humana, mas o sistema de trânsito não pode permitir que esse erro dê causa a uma morte. Então, a responsabilidade de evitar que essa coisa aconteça, que evolua e chegue num evento morte ou lesão grave, gravíssima, a responsabilidade é do sistema. Se eu parasse aqui, eu já teria passado, né, para vocês, ou para quem estiver ouvindo, ou for assistir posteriormente, as duas ideias fundamentais do que é visão zero. Um conceito ético, de que nenhuma morte é aceitável, e qual é a base, o princípio fundamental desse sistema de gerenciamento de trânsito, do sistema de trânsito. Agora, para a gente poder entender melhor isso aí, a gente tem que voltar um pouco, né, tentar dar alguns passos para trás e tentar entender de onde vem isso, como é que funciona isso. Então, quando se fala em visão zero, nós estamos dentro de um dos pilares do Plano Global de Ações para a Segurança Viária. Esse primeiro aqui, que fala exatamente sobre a gestão da segurança viária. Só que essa gestão já está na sua quarta fase evolutiva. E por que a gente, às vezes, não tem noção disso? Porque, infelizmente, o Brasil ainda está na primeira fase. Nós não conseguimos ainda enxergar a segunda, a terceira, e só aí chegar na quarta fase, que é onde está a visão zero. Então, se você não entender o que é, onde está e qual é a necessidade de evolução, de evoluir nesse quadro, você não vai chegar lá nunca, você não vai entender o que é que a gente está, do que a gente está falando. Tá? Então, tratar essa evolução é extremamente importante. Então, vários autores, por exemplo, temos um exemplo aqui, eles já identificaram essas 4 fases. Uma primeira fase que vai de 1950 até 1960, uma segunda fase de 1970 até final dos anos 80, terceira fase, início dos anos 90, e uma quarta fase que começa em 1997, com a publicação dessa visão zero pelo próprio governo da Suécia. E é essa evolução que a gente precisa tratar nesse tempo que me foi concedido. Então, a primeira fase, né, desses sistemas de gestão, que é, infelizmente, onde ainda nós estamos hoje, qual é a visão que se tem? A visão que tem é de que, primeiro, isso aqui é trânsito, os famosos 3Es, às vezes falam 4Es, 5, 6, 7. Aí outro dia eu estava escutando uma palestra e o rapaz chegou e falou assim, agora são 8Es, porque o último é e daí? Perguntando o pessoal, tá, você inventa um monte de E e serve para quê? Tá. Qual é o problema base dessa figura que para muitas pessoas ainda é a composição do sistema de trânsito no Brasil? Onde está o ser humano? O foco que se dá nessa figura, ou nesse sistema ao ser humano, chamado comportamento humano no trânsito, é aquela crítica que eu tentei trazer aqui no cantinho, que diz assim, ó, o comportamento humano no trânsito constitui a principal causa dos eventos de trânsito. Então, esse fator de risco, vejam a expressão que o autor usa, precisa ser neutralizado. O ser humano, o fator humano no trânsito, segundo essa visão de educação, enforcement e engenharia, tem que ser neutralizado. Ou seja,
ele é o vírus do sistema. Se nós estivéssemos no filme Matrix, seria mais basicamente isso, para quem lembra do filme, né? O ser humano é o vírus da história. Então você pega todos os recursos, todo o sistema, foca no ser humano, e o ser humano essa é a maneira como a gente olha, o sistema olha. Só vê o ser humano e esquece todo o restante que está ao redor. Essa é a grande falha do sistema. Foca apenas num ponto e esquece o restante. Tá? Como é a segunda fase? Então, a primeira fase, 1950, 1960, surge nos anos de 1970 um médico, um grande autor e pesquisador, chamado William Adon, ou Radon Jr. Esse professor, médico, estudioso, ele assume uma das agências de segurança nos Estados Unidos e ele começa a colocar ciência dentro do trânsito. Uma das publicações dele, extremamente interessante, chama-se Escapando de Tigres. Então, ele fornece 10 estratégias para reduzir mortes e lesões e traz 10 itens que precisam ser conhecidos. Tá? Outro estudo dele, outra revolução que ele trouxe, é a chamada matriz de Adon. Como é que funciona a matriz de Adon? Provavelmente todo mundo já viu, né? E às vezes a pessoa não sabe que foi ele que criou e como é que funciona. Então, no sistema anterior, era só o ser humano no momento em que ele está conduzindo o veículo. No sistema do Adon, existe o antes, o durante e o depois. E esse antes, durante e depois, ele traça uma correspondência com veículo, condutor, via e outros tantos elementos. Então, você faz uma matriz de pelo menos 3 por 3, e aqui você tem até outras colunas, né, que as pessoas vão desenvolvendo posteriormente, e aí o sistema anterior olhava um fator, Adon começou com 9, já observava 9 fatores, e isso chama-se foco em intervenções abrangentes. Então, esse segundo foco, ele traz uma abertura maior, mas ainda não era suficiente. Então, no início da década de 1990, essas ideias de Adon, elas são mantidas, mas em cima delas, eles acrescentam 2 pontos essenciais. Tá? Vou mudar o meu aqui também. Aí. Então, eles acrescentam 2 pontos essenciais. Primeiro, todo o trabalho desses órgãos tem que ter uma meta, tem que ter um objetivo. Então, você vai fazer alguma coisa para alcançar que meta? Então, por exemplo, durante a década mundial de ações, a meta era reduzir em 50% o número de mortes. Então, quando você trabalha com uma meta, você sabe onde você está e onde você precisa chegar. Então, esse é um ponto extremamente importante. Porque se você não sabe para onde vai, fica igual uma garrafa no mar, né? Fica perdido. Então, esse é um ponto extremamente importante. Nesse período, aquele trinômio do trânsito, os 3 Es, começaram a ser substituídos. Uma das representações gráficas, por exemplo, que a gente vê já surgindo e que hoje está muito forte, é esse desenho que vocês têm aqui. Qual é a grande diferença dessa representação gráfica e aquela representação dos 3 Es? No centro do sistema, você vai encontrar o ser humano. Então, o sistema está em torno do ser humano para fazer a proteção do ser humano, criando camadas de defesa ao redor. Quanto maior a vulnerabilidade, maior o número de camadas que precisam ser criadas. Perfeito. Pô, Cássio, não entendi isso aí. Dá uma explicada para mim. Redução de velocidade, por exemplo, até máximo 50 km por hora
em centros urbanos ou locais com grande aglomeração de circulação de pedestres, e velocidade de até 30 km por hora nos locais em que você tenha, por exemplo, escolas, hospitais, travessia de criança. Então, é o sistema criando pontos de maior segurança nos locais em que existe uma maior necessidade ou pessoas do grupo vulnerável. Então, o que era antes um triângulo sem a presença do ser humano, o ser humano praticamente era visto como um vírus dentro do sistema que deveria ser neutralizado, nessa ideia, nessa nova engenharia, nessa nova construção, nessa nova figura do sistema de trânsito, o ser humano está no centro e merece toda a proteção de um sistema de segurança viária. Então, você começa a perceber que o sistema muda. Ele deixa de ser um sistema de trânsito e passa a ser um sistema de segurança no trânsito ou segurança viária. Então, muitas pessoas já falam que essa é a mudança do paradigma que aconteceu nos anos de 1990, início dos anos 2000. Além das intervenções abrangentes, além de definir resultados, também era necessário que dentro... Olha, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, por que tem esse... Então, quando se fala em intervenções abrangentes, muita gente me pergunta, mas Cássio, abrangente o quê? O que eu preciso fazer? Não precisa inventar moda. Siga, né, os parâmetros dos 5 pilares do plano de ação, que você já vai ter uma noção da abrangência, da quantidade de trabalho que um órgão de trânsito, um órgão ligado à segurança viária, precisa fazer. Então, não é pouca coisa, não. Tem muita coisa nessa história. E, nessa terceira fase, também surge a necessidade de se instituir, criar e realmente, né, colocar para funcionar uma empresa líder em segurança viária. Pode ser uma empresa em nível federal, estadual ou municipal. Às vezes o pessoal também fica sem entender exatamente o que é isso. Pô, Cássio, mas no Brasil, CONTRAN, DENATRAN, DETRAN, esse monte de órgão não serviria para fazer esse papel? Não é o que o código diz e não é o que esses órgãos estão fazendo. Então, para dar um exemplo do que é uma agência líder, eu tenho utilizado muito essa agência aqui, que é a agência dos Estados Unidos, a agência norte-americana de segurança viária. Tá? Então, para a gente ter uma ideia, o que eles dizem, o que eles são, o que eles dizem que eles fazem. Logo de cara, eles dizem assim, ó, a NHTSA trabalha diariamente para ajudar os norte-americanos a dirigir, pedalar e andar com segurança. Ponto. Esse é o objetivo deles. Então, hoje, por exemplo, entrei lá no site da NHTSA. A primeira página logo me trouxe 3 informações, pelo menos para mim, extremamente interessantes. Primeiro, trouxe aqui em cima a indicação de que há algum tempo existe um recall muito grande em relação aos airbags produzidos por essa empresa. Então, precisa verificar se o seu veículo não usa um airbag dessa empresa, o que é necessário fazer o recall. Então, se você clicar aqui, você vai ter informações do que está acontecendo, por que funciona, por que não funciona, como é que eles estão. São informações. Aqui embaixo, você vai ver outra bolinha vermelha, outro ponto interessante, são informações de segurança. Como é que você caminha com uma criança, de que lado que vai a criança, segura pela mão, segura pelo pulso, atravessa na faixa. Então, questões ligadas à segurança viária. E o que eu mais gostei no site, esse pedaço aqui do lado direito de quem olha, meu aqui da esquerda, né? Informações sobre segurança do seu veículo. Clique aqui, coloque o número do chassi do seu veículo, ou, se você não lembrar, cabeça e tal, coloque a marca e o modelo. Foi exatamente isso que eu fiz.
eu entrei com marca e modelo do meu veículo. E no meu veículo constam 151 reclamações para o órgão, se são procedentes ou não, pode ser coisa pequena, pode ser coisa grande. Felizmente, hoje, não existe nenhum processo de investigação ligado ao meu tipo de veículo. Mas existem, veja que interessante, 4 recalls desse meu veículo. E interessante, eu nunca fui chamado pela concessionária para fazer recall. E faço todas as revisões em concessionária. Muito interessante isso. Quer dizer, só nos Estados Unidos, aqui, nada. Não faz recall. Então, se você colocar o número de chassi do seu veículo, vai sair todas as informações de segurança do seu veículo. Veja que coisa. Aí você tem uma ficha técnica para chegar numa concessionária e falar: você fez a revisão? Fez. Você olhou isso, isso, isso? Deixa eu ver. Você olhou. Isso é segurança viária. Isso é uma agência líder em segurança viária. E o melhor, não me cobraram 1 centavo para eu entrar no site dele e pegar as informações. Ou seja, uma agência do poder público. Também importante nesse sentido. Entendeu? Então, é alguém que faz realmente pela segurança do povo que vai conduzir, pedalar ou andar no território norte-americano. Bom, seguindo então, no final de 1990, na verdade é 1997, vocês vão ver depois o porquê que é esse ano. Tá? Surge então a quarta fase dos sistemas de segurança viária, que passaram a ser chamados sistemas seguros de segurança viária. Bom, qual é a diferença? Meu não andou aqui. Às vezes dá umas... foi. Legal. Qual é a diferença dessa quarta fase para a terceira fase? A terceira fase, intervenções abrangentes, agência líder e meta. Nessa quarta fase, surgem a questão da meta zero, que aí vem as traduções. Né? O pessoal da Suécia adotou a denominação visão zero. Outros países, como Nova Zelândia, essa expressão que é rumo ao zero, em direção ao zero, mas todas elas têm a mesma ideia, partem do mesmo conceito. Conceito básico dessa quarta fase. Eles usam alguns princípios diretores. Então, primeiro princípio deles, as pessoas cometem erros. Então, não adianta achar que num determinado local não vai ocorrer um evento de trânsito. O evento vai acontecer. Por quê? Porque as pessoas cometem erros. Agora, o sistema tem que fazer alguma coisa para que desse erro não venha uma morte ou uma lesão. Então, a responsabilidade é do sistema. Então, primeiro princípio, as pessoas erram. Segundo princípio, o corpo humano é frágil e possui um limite que é conhecido, né, das pessoas que estudam, sabem qual é o limite da tolerância do corpo humano em relação às forças que atuam no trânsito. Tá? Outro dia, eu sei que tem muito tempo que a gente não estuda física. Eu, por exemplo, até uns 50 anos que eu não estudo física. E aí me trouxeram a fórmula disso aí. Então, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Quando eu vi que a velocidade estava ao quadrado, aí é que você começa a entender por que vem aquela o pessoal fala que um aumento de 5 km por hora vai gerar lá na frente um aumento de 25, 30, 40% de morte no trânsito. E o inverso é verdadeiro. Se você reduz 5, você vai ter uma redução de 25, 30. Por quê? Porque numa fórmula física,
existe a velocidade ao quadrado. Então, esse é um ponto que não tem nada que nós, mortais, possamos fazer, porque isso é fórmula da física. Então, a não ser que alguém viole lei da gravidade, lei da física, e sei lá eu, mas que leis estão querendo revogar por aí, mas revogar essas da física é um pouquinho mais difícil. Tá? Pessoas erram, corpo humano é frágil. Terceiro, a responsabilidade é compartilhada por todos. Interessante que isso está na nossa Constituição, né? Lá no artigo 44 diz que a segurança pública, segurança viária, é responsabilidade de todos. E aí, quando o pessoal lê todos, todos quem? Aí ele quer dizer, não, é só o condutor, é só esse, é só aquele. Não, todos é todos. É o Estado como governo, é o Estado como sociedade, é o Estado como instituição, é o Estado como cidadão e é o Estado como funcionário, servidor de algum lugar. Seja conduzindo o veículo ou não. Então, essa ideia de todos que está na nossa Constituição também faz parte desse sistema. Então, se alguém perguntar se isso aí é constitucional, vocês já acabaram de ver que é totalmente constitucional, porque está lá no artigo 144. Tá? E o quarto princípio deles é de que todas as partes do sistema precisam ser aperfeiçoadas para atuar em conjunto. E o atuar em conjunto é que vai multiplicar os esforços. Se deixasse meio em abstrato assim, o pessoal ia dizer assim, falou e não entendi foi nada. Vou dar um exemplo simples que a gente vê na televisão praticamente todo dia. Tá? Ocorre um evento de trânsito, repórter vai lá, né, microfone na mão, vira para o policial rodoviário federal, estadual, agente de trânsito, estiver no local. Como é que foi? Porque houve a falha do cidadão ali e tal, que inclusive já morreu, mas a nossa via estava bem sinalizada, a nossa via é segura, então a nossa parte a gente fez. Essa não é a visão zero. Essa é a visão de uma pessoa que ainda está lá no século XX, antes da metade do século XX, com o sistema de 1950 e 1960. Se você tem uma missão de fazer um policiamento preventivo, uma fiscalização numa determinada área, e alguém morreu naquela área, a culpa também é sua. Ou a responsabilidade também é sua. Aí alguém deve estar pensando assim, pô, mas o cara que está falando a palestra ali é promotor de justiça. Também tem responsabilidade? Vou dar alguns exemplos do meu próprio serviço. Tá? Estava na minha casa, um junho, um frio danado aqui em Curitiba, e aparece no jornal, né, um evento de trânsito que o cidadão vinha por uma rodovia recém-inaugurada e ele chocou o veículo dele contra um poste. E ele morreu. E o argumento, vereador pessoal, ele não viu que a pista terminava, não observou a sinalização, chocou-se contra um poste e ele mesmo já morreu. Se ele morreu, não precisa de um inquérito, não precisa de nenhum tipo de procedimento, é só limpar a pista e vida que segue. Incorreto ao extremo. Tudo errado. Quando se vai até o local, você verifica que eram, né, na pista, tinham 3 faixas de rolamento. Uma das faixas de rolamento acabava ali naquele cruzamento e tinha realmente uma sinalização no solo, uma seta para conversão à direita. Não havia iluminação pública no local e o evento foi 3 horas da manhã. Além disso, no prolongamento dessa pista tinha um poste de concreto. Então a pessoa deixou de observar a conversão? Sim. Cometeu algum tipo de infração? Meu amigo, se ele cometeu uma infração, ele já pagou com a própria vida. Então, a responsabilidade dele, ele já foi responsabilizado por isso.
qual é a nossa responsabilidade como um sistema de trânsito? Verificar o que foi que aconteceu e não permitir que isso aconteça de novo. Perfeito. Por exemplo, não pode ser colocado um poste de novo naquele mesmo local. Mesmo que o órgão diga, não, mas as normas para a instalação de poste dizem que ele tem que estar a uma distância de 1,5 metro da guia. E ele estava a 1,5 metro. Só que ele estava no prolongamento de uma faixa de uma rodovia. Então, tem que ter um mínimo de bom senso também e verificar as condições de segurança nessa via. Okay? Então, esse estudo de cada local também é algo necessário, extremamente importante. Questão de velocidade. Para que o limite de velocidade seja estabelecido, as normas do CONTRAN, se não me falha a memória, a resolução 180, tem bastante tempo que eu não estudo, mas a memória, pelo menos, lembra dessa resolução. Ela diz que para que você possa determinar a velocidade máxima para uma via, você precisa fazer estudos técnicos de engenharia. E esses estudos técnicos não podem ter sido feitos lá no tempo de Pedro Álvares Cabral, porque muita coisa já mudou. Então, esse estudo técnico deve ser feito periodicamente para verificar se o limite está alto demais, se o limite também está baixo demais. Aí qual seria o item mais recomendado para a segurança das pessoas que estão ali. Então, esse é outro ponto que precisa ser observado. Então, isso é um sistema. Essa é a ideia dos sistemas de segurança viária. Então, por isso, quando a gente fala que são quatro fases e que, às vezes, o pessoal não reconhece aqui no Brasil, é porque nós ainda estamos nessa primeira fase aqui, ó, de 1950 a 1960. Temos que evoluir muito. Quando eu falo isso, não é implicância, não é pessoal. Por quê? Como é que o Brasil vê a questão do trânsito? Ele sinaliza com uma placa como essa e diz assim, ó, rodovia perigosa. Se você morrer, azar seu. É quase assim que acontece. E olha, para que vocês não digam que fui eu que falei demais, dá uma olhada. A placa e dá uma olhada a cruz que já está aqui do lado. Ó. E não fui eu que montei, não. Eu só fiz a foto. Só captei a imagem. Existe e está lá. Okay? Então, esse é como o Brasil ainda vê a coisa. Mas precisa evoluir. E evoluir como? A legislação precisa evoluir. Por exemplo, nosso código ele só contém regras voltadas ao condutor do veículo, ao ciclista, ao pedestre, ou seja, usuário da via. Nós não temos, por exemplo, no código, padrões mínimos de segurança para a construção e venda de veículos no mercado nacional. Quem faz isso são normas infralegais. Então, existem dispositivos no código que falam, olha, a questão de segurança de veículo será definida por norma de tal órgão. E aí, esse tal órgão remete para outro órgão ou estabelece por meio de resolução. Mas no código em si, você não tem esses padrões. Pior ainda quando você fala de construção de rodovia. Quais são os padrões de segurança para a construção de rodovia? Qual é a qualidade do asfalto? Qual é o tipo, né, super elevações de via? Então, às vezes, você vê uma via que foi recém-inaugurada e quando você vai fazer a curva, em vez da curva elevar a parte de fora para jogar, né, reduzir a força centrífuga e permitir que o veículo venha com a tração, com a força centrípeta, então a via foi construída ou alinhada ou ao contrário, para queda d'água. E aí, quando você entra na curva, você já cai para o lado de lá. Então, esses padrões precisariam também vir para a nossa legislação. Quando nós falamos de trânsito hoje, já não deveríamos mais usar os 3Es, 4Es, 5Es. Então, aqui, ó, 3 exemplos da simbologia dos símbolos que estão sendo utilizados hoje em dia aí nas obras mais modernas, nos estudos,
pessoal que está vendo o trânsito de uma forma um pouquinho diferente. A questão da agência líder no Brasil hoje, se você perguntar, o CONTRAN tem essa função, o DENATRAN tem essa função, é só você ir lá no artigo 6º e no artigo 7º do Código de Trânsito, você vai verificar que não há essa expressão segurança viária, um órgão para cuidar disso, um órgão para fazer isso. Nós temos o quê? Órgãos coordenadores do sistema, órgãos legisladores, órgão normativo, órgão executivo, mas órgão de segurança a gente não tem. Então, essa é uma das falhas, uma das grandes falhas do nosso sistema hoje no Brasil. Tá? E se a gente quer chegar, se a gente quer evoluir, se a gente quer conhecer o que é visão zero, então a gente precisa ter, né, em mente algumas noções. Primeiro, o conceito ético, o fundamento ético dessa gestão voltada ao atingimento de um item zero. Zero mortes, zero lesões graves. Qual é o fundamento ético da coisa? Nenhuma morte no trânsito é aceitável. Essa é a ideia. Então, se você permite que até um número X morra, e aí você vai dizer que aquela rodovia ainda é segura, quer dizer, a ética foi-se. Segundo ponto, também voltado, já falei no início, mas lembrando, segurança no trânsito, segurança pública, segurança viária, é responsabilidade de todos. Então, qual é o fundamento, né, da visão zero, do rumo ao zero? As pessoas falham e vão falhar. A responsabilidade de não transformar essa falha numa morte é do sistema. Então, essa é a ideia central da visão zero. Tá? Mas como é que eles fazem isso? Né? Qual é o foco que a visão zero tem e que o nosso sistema tem? Então, quando a gente fala, a gente foca no quê? Acidente de trânsito. Ainda é uma expressão muito utilizada, que precisaria ser retirada urgentemente do nosso vocabulário da segurança viária. Então, não focar mais no evento trânsito, e sim quantas mortes e quantas lesões graves estão acontecendo. Qual é a causa do problema? Na visão tradicional, é o ser humano, é o fator humano no trânsito. Mas, olha, se o trânsito não existir para que as pessoas possam transitar com segurança, para que o trânsito existe, então? Ou nós ainda temos aquela visão de que o ser humano é o vírus dentro da matriz chamada trânsito? Não é assim. Então, para esse outro sistema, a visão zero, tá? Os erros, as violações das normas e a fragilidade do corpo humano precisam ser levadas em consideração. De quem é a responsabilidade? Pela visão tradicional que nós ainda adotamos hoje, 80% dos eventos de trânsito, nós chamamos de acidente, os eventos de trânsito são causados pelo fator humano no trânsito. Então vamos neutralizar o fator humano no trânsito e vamos viver feliz no trânsito. Amigo, não é assim. O ser humano vai continuar cometendo erros. O sistema é que tem a responsabilidade de evitar isso. Pô, Cássio, então me fala uma maneira que esse sistema conseguiria mudar esse negócio aí. Tá? Você faz, por exemplo, a faixa que divide, né, a faixa de rolamento com o acostamento, você pinta ela de branco. Só que você também pode colocar um pequeno sonorizador, porque se o herói à noite vem, tá com aquele sonão, dá aquela cochilada, e o pneu vai nesse sonorizador, vai trepida o carro. E na hora que trepida, o sujeito acorda. Ou seja, o erro humano aconteceu. Porém, o evento grave, a morte, a lesão não aconteceram, porque o sistema adotou
realizou uma obra, fez alguma coisa que, né, impediu que aquilo acontecesse. Qual é o objeto do sistema de trânsito, que é o que nós temos hoje? É manter um número aceitável de lesões e mortes no trânsito. Esse ainda é o sistema que nós temos hoje no Brasil. Qual é a meta dentro da visão zero? Trabalhar para que esse número seja zero. Uma década trabalhando com redução de 50%, mais um período agora de 11 anos para atingir, né, a Agenda 2030, para também reduzir mais 50%, mas pensando que o objetivo real é que nenhuma pessoa morra ou sofra lesão grave no trânsito. Alguém poderia pensar assim, Cássio, esse negócio aí é complicado. Esse negócio não é fácil, não. Realmente, meus amigos, ninguém falou que era fácil. É complicado. Diga lá, meu comandante. Bem, como moderador, o tempo está ficando meio apertado e alguns debatedores querem lhe fazer perguntas. Quanto tempo o senhor tem? 3 minutos. Tá ótimo. Deu? Tranquilo. Então, vamos lá. Essa imagem ela me chamou muita atenção durante a terceira conferência global, porque o próprio pessoal da Visão Zero, da Academia Visão Zero, eles estavam mostrando a linha do tempo deles. Começando em 97, foi quando iniciou, foi publicado isso, e todo o trabalho que eles estão realizando para reduzir a morte no trânsito. A primeira informação que tem lá no canto é de que é um país que já estava consciente da necessidade de segurança viária. Então, eles, que já eram mais avançados do que nós somos hoje, na área da segurança, tiveram que trabalhar muito para poder, né, atingir isso. Significa que nós também vamos ter um bocado de serviço pela frente. E para justificar, na identificação do tema, que nós colocamos, né, a Visão Zero como sistema integrado, outra palavra é holístico. Mas holístico eu achei que ia ficar um pouquinho difícil para o pessoal entender o que era. Então, integrado eu achei mais bacana. Mas a tradução correta é holístico. Tá? Mas se quiserem usar integrado, acho que também vale. Então, além da Visão Zero como o sistema integrado, nós colocamos o 50 by 30, é o 50 by 30. Significa reduzir em 50% até 2030 o número de mortes no trânsito. Onde é que nós encontramos isso? Na Declaração de Estocolmo, vocês vão encontrar algumas referências à Visão Zero, a necessidade de compartilhar responsabilidade e lá no finalzinho, tá? Uma informação já na última linha praticamente da Declaração de Estocolmo, dizendo que existe uma necessidade, então, de se reduzir o número de mortes e lesões graves em 50% e avançar isso para atingir e globalizar a Visão Zero para todos os sistemas até 2050. Ou seja, temos muito serviço pela frente. Obrigado, Coronel Moura. Disposição, na verdade, teoria que eu precisava falar era isso aí. Espero ter atingido os nossos objetivos. E aí, doutor Cássio, mais uma vez, não é uma live, não é? É uma aula. E para a gente que já conhece o trabalho do senhor, a gente já acompanha e sempre a gente aprende. Fugiu agora a sua imagem aqui, doutor Cássio. Eu vou liberar os microfones aí. Gostaria que os senhores abrissem os microfones. Ranieri, Moraes, certo? Me preocupa muito, doutor Cássio, a questão de como empregar a filosofia Visão Zero, os princípios da filosofia que o senhor falou aí, aqui em nosso país, porque ainda estamos, e a gente tem observado aí nos congressos, nas lives,
nos debates, principalmente agora nesse período de coronavírus, várias pessoas nas suas lives falando ainda acidente de trânsito e aquilo que o senhor falou, aquela estatística, ainda o triângulo, os 3 E's do trânsito, né? Como se aquilo ali fosse a verdade real ainda, e não é. E o senhor viu, eu venho fazendo algumas lives mostrando que houve essa mudança. Já existe um novo paradigma. Então, como o senhor falou, o Brasil ainda está na década de 50/60, naquele sistema viário. E me preocupa muito porque eu vejo pessoas se dizendo, né, entre aspas, como tem nos textos que eu li, especialistas falando ainda como se estivéssemos nos anos 50, na década de 50. E aí isso é muito preocupante. Queria abrir para a Ranieri, certo? Doutora Bárbara também, o próprio Moraes, fazer perguntas, perguntar ao doutor Cássio. Vou abrir aqui, podem abrir aí. Ranieri, abre o microfone, Moraes também. Estou tentando abrir por aqui, mas não estou conseguindo. Moura, Pois não, deixa eu só falar sobre essa tua intervenção, porque veja o seguinte, embora a gente tenha muitos especialistas, nós ainda temos que evoluir muito. Então, há alguns anos, era muito difícil, muito raro, você ver alguém dizendo ser especialista em trânsito, estudando trânsito. Então, ainda é uma matéria que vai precisar evoluir muito. E a questão do estudo, ela é importante e pode ter certeza, nós temos muito que estudar. Às vezes, até eu conto a história, né, há 2, 3 anos, mais ou menos, eu fui convidado para participar de um web via internet, um webinar, sobre Post-Crash Response. E aí, quando eu vi o título e a pessoa me convidando, eu falei, cara, mas eu não sou da área da medicina, não sou enfermeiro, não sou fisioterapeuta, o que eu tenho a ver com isso? Aí o cara virou para mim e falou assim, é por isso que você tem que participar, você não sabe nem o que é isso. Então, todo dia a gente tem que aprender. E Post-Crash Response é a resposta do Estado após o evento de trânsito. Perfeito. Então, uma das respostas do Estado é investigação criminal, é ação penal, é processo de reparação de danos, ação civil pública para mudança do perfil de uma via, de colocação de um equipamento de segurança. Ou seja, eu tenho tudo a ver com aquele webinar e eu não tinha nem ideia do que era aquilo. Então, na hora que você faz uma live como essa, você está passando esse conhecimento para essas pessoas. E, aos pouquinhos, eles vão parar de usar os termos acidente, vão substituir o trinômio por figuras que agradem mais. Hoje ainda não temos uma figura oficial, mas, se Deus quiser, daqui a um tempo a gente já vai ter algo mais próximo. Obrigado. Só para informar, a Moraes, a Ranieri também, a doutora Bárbara, que está aí, nossa live está sendo gravada. Eu vou disponibilizar nas redes sociais, vou enviar para os senhores. Vou colocar também, doutor Cássio, no canal que nós criamos, o canal Lex Trânsito, para que os internautas possam acessar. E no grupo, no Facebook, o grupo Legislação e Direito de Trânsito, que é hoje o maior grupo do Facebook Brasil, onde a gente debate filantropicamente a legislação e o direito de trânsito, e eu estou como administrador desde 2013. Então, vai ser disponibilizado lá. Então, está aberto aí para Moraes, Ranieri, a própria Tati também perguntar ao senhor, e a doutora Bárbara está aí. Eu gostaria de realizar uma pergunta aqui, fazer uma pergunta. Doutor Cássio, uma coisa que até o senhor acabou de mencionar aí a respeito da perícia. E eu tenho acompanhado bastante, até porque você sabe que eu também é uma área que eu atuo, que a perícia, ela tem feito o trabalho dela, mas não de uma forma completa, né? Porque eles vão lá, eles verificam o que foi que aconteceu e no final eles só colocam que foi um avanço de semáforo, por exemplo, alguma coisa assim. Mas não é feito um estudo técnico para dizer realmente o que foi que aconteceu, o que chegou àquele evento. E aí eu gostaria de saber do senhor o que isso pode impactar na visão zero. Porque se eu não tenho a coleta do dado real, automaticamente isso daí eu não vou ter como informar e trabalhar depois, né? O que se pode ser feito, o que pode ser realizado. Ok, Ranieri. Pelo seguinte, a questão da perícia, só para lembrar o pessoal que toda vez que você faz coleta de dados
e investigação de um fato, você está dentro de um dos 5 pilares, né, do Plano Global de Ações, chamado Post-Crash Response. Então, essa ação do Estado, né, após o evento, uma das áreas é perícia, investigação criminal, ação civil. Então, isso tudo está lá. Então, faz parte de um dos 5 pilares. Se você não faz uma coleta de dados adequada, você não vai ter como fazer planejamento para o futuro. Então, você tem problema em um dos pilares que vai gerar consequências no teu planejamento futuro. A questão da perícia. Então, por exemplo, aqui no estado do Paraná, nas rodovias estaduais, toda vez que existe um evento com morte, se não me falha a memória, é por força de um decreto, não lembro exatamente agora se é decreto, se é lei estadual, mas eu acho que é por força de decreto, existe uma comissão de análise desse evento, e essa comissão tem que fazer um relatório final, e esse relatório integra o ainda chamado relatório de acidente de trânsito, e só aí esse relatório é passado para a autoridade judiciária. Então, geralmente, é um documento muito bom. Quando eu recebo, onde eu trabalho, já trabalhei em outras comarcas do interior, mas hoje, onde eu trabalho, nós temos 2 grandes rodovias. Então, eu recebo muita coisa de PRF e também de Polícia Estadual. Quando vem esse documento, é uma bênção, cara. Porque praticamente tudo que a gente precisa já está ali, esmiuçado. Um croquis, sabe? A informação está ali, qual é o tipo de via, qual era a sinalização. Quer dizer, você não precisa nem ouvir testemunha. Porque se já está desenhado ali que tinha placa, para que você vai perguntar para a testemunha se tinha placa? Está escrito que tinha sinalização. O cara bota o desenho e escreve do lado. R não sei que é lá das quantas. Já sabe se era pare, dê a preferência, seja lá o que for. Então, a qualidade desse serviço é fundamental. Agora, com certeza, é uma área que ainda tem que evoluir muito. Existem poucos profissionais no Brasil, não é um número muito grande, há de pessoas que conhecem, que fazem uma perícia mais profunda, e é uma área que carece de bons profissionais. E, logicamente, é uma informação extremamente necessária, extremamente importante para os processos. Perfeito. Moraes, alguma pergunta? Bom, na verdade, eu parabenizo aí o Ranieri pela pergunta, né? E agradeço aí a fala do Dr. Cássio, né, na brilhante palestra, e esse esclarecimento dessa pergunta do Ranieri, porque, como o senhor bem disse, Dr. Cássio, isso é uma área ainda que precisa avançar. E uma outra live que eu assisti do senhor, foi uma pergunta que eu até escrevi, mas pelo tempo não foi oportuno, né, lerem para que o senhor respondesse, e ela aconteceu agora, né? Então, eu fiquei muito feliz porque a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo, né? E uma coisa que eu anotei aqui, né, foi exatamente nessa direção, né? Quando o senhor fala exatamente fazendo a análise cronológica da sua palestra, o senhor citou de quando, né, surgiu a matriz de Radon, né? De Radon, que foi o início ali de implantar ciência no trânsito. Quem sabe, né, como o Ranieri fez a pergunta, seria talvez o primeiro passo no trânsito brasileiro, o senhor não acha, de melhorar qualitativamente esse trabalho, essa produção de dados, não só sobre os eventos de trânsito, mas um diagnóstico mais detalhado nas cidades? O senhor acha que isso seria um pontapé inicial, né, dentro dessa conjuntura aí, para que se pudesse ter pelo menos informações que a gente vê hoje? Eu acredito que o senhor concorda, né? Se discorda, eu gostaria que falasse. Na ausência dessa produção de dados,
no que se refere a um diagnóstico nas cidades para fins de gestão, realmente. Deixa eu só comentar, doutor Cássio, aqui, doutora Bárbara está dizendo, a sustentabilidade convoca os gestores públicos para a responsabilidade diante das omissões nas obrigatoriedades apontadas no CTB. Ela faz esse comentário, doutora Bárbara. E também diz assim, cadê o licenciamento das bicicletas pelas prefeituras? Nem se fala. E a municipalização? E aí, complementando o que o Moraes disse, eu peguei recentemente uma apresentação do cidadão da Organização Pan-Americana, né, Moraes? Doutor, fugiu o nome agora. Me ajude aí, Moraes. Vitor Pavarino. Sim, doutor Vitor Pavarino. E dentro da apresentação dele, ele fala tratar trânsito com ciência ou através da ciência. E aí eu acho que ele quis justamente se reportar à matriz de Radon e fazer, ou querer mostrar que o Brasil, esses países de terceiro mundo, onde tem acontecido muitos eventos de trânsito, começarem a tratar trânsito com responsabilidade e consciência. Eu concordo com o Moraes. Bom, Moraes, dentro do questionamento que você me fez, eu vejo dois pontos, tá, para a gente poder tratar isso aí. Tá? Então, a gente percebe que até muitos anos, né, que eu estou ficando meio velho já, até alguns bocado de anos aí para trás, trânsito não era visto como ciência, como área a ser estudada. Geralmente tinham dois grupos de pessoas que tratavam de trânsito. Quem era policial ou agente de trânsito, seria PRF, estadual, ou agora com ampliação de guardas municipais e tudo mais, ou então que era alguém ligado à vítima de trânsito, ou ele mesmo ou alguém da família dele. Então, a família trânsito era composta de servidores e alguém ligado à vítima. E não tinha muito estudo em cima disso aí. Então, hoje nós temos um volume grande de pessoas tratando, falando, alguns estudando, muito mais gente falando do que propriamente estudando, né? Então, existe uma evolução e existe uma necessidade de evolução extremamente importante. Tá? Você tratar trânsito como ciência. Enquanto trânsito viver, o pessoal da educação às vezes briga comigo quando eu falo isso, mas essa interdisciplinariedade do trânsito, né, isso eu às vezes vejo que fica muito pulverizado. E aí você não consegue objetivamente falar da principiologia do trânsito. Então, eu ainda defendo a necessidade de você falar mais. Você pode até usar exemplos em outras disciplinas, mas você precisa falar de trânsito com suas peculiaridades e sua principiologia. Isso é essencial. Você fazer, por exemplo, 5 anos de faculdade de Direito e não ter uma noção de direito de trânsito, você dizer que viu trânsito quando viu crimes e aí usou crime culposo de trânsito e aí você fez trânsito, falou de trânsito, é totalmente diferente, porque a principiologia ela é diferente, a maneira de enxergar é diferente, o autor é diferente. Então, é um crime que tem as suas peculiaridades. Então, esse primeiro ponto é essencial. Estudar trânsito como ciência, como fenômeno social que exige um estudo mais aprimorado. O outro ponto que você falou foi produção de dados. Isso é um negócio que, infelizmente, no Brasil, a gente não leva muito a sério. Aliás, não leva a sério um monte de coisa, né? A televisão mostra aí todo dia para a gente, infelizmente. Mas uma área que mata o volume de pessoas que o trânsito vem matando há muito tempo, quando se fala 30, 40, 60 mil, você pode ter certeza que é muito, muito mais do que isso, mereceria uma atenção maior, uma coleta de dados, né, com mais técnica. Né? Para quê? Para que a gente possa aplicar os recursos, o policiamento,
a fiscalização, os equipamentos de fiscalização de uma forma mais adequada, sem o viés econômico e sim voltado àquela meta da visão zero, que é zerar o número de mortes. Isso é essencial. Agora, para poder fazer isso, realmente concordo contigo, tem que ter uma produção de dados que seja realmente confiável. Isso é extremamente importante. Perfeito, doutor Cássio. Queria só fazer um complemento, por gentileza. Vai, pela ordem. Até nesse sentido aí, eu acredito que o maior desafio agora, nas cidades, nas prefeituras e talvez nos estados também, a gente vê as secretarias estaduais de saúde, né, nessa pandemia de Covid-19, será que vão, né? É um desafio. Será que nós vamos ver produções de anuário, por exemplo, do IPEA, para o próximo ano, com uma contagem mais refinada das vítimas de eventos de trânsito, como estão sendo feitas? Eu não vou entrar no mérito das subnotificações, né? Mas será que vão fazer uma contagem mais refinada, pelo menos aos moldes do Covid agora, para vítimas de eventos de trânsito? A meu ver, esse é o grande desafio na área da saúde, né, para ver se o IPEA se pronuncia nesse sentido, né, quem sabe, com os novos anuários para o ano que vem. Bem, pela ordem, doutor Cássio, meus amigos Moraes, Janiel, doutora Bárbara, Tati e outros que talvez estejam aí, são horário de Brasília, 21h12. Eu quero, doutor Cássio, aqui nesse momento, agradecer a vossa participação, o seu tempo disponibilizado, o seu conhecimento passando aqui para nós, catequizados, integrantes e alunos da Escola Nova de Trânsito. O senhor lembra da Escola Nova de Trânsito? Eis aqui os alunos. Pronto. Os alunos da Escola Nova de Trânsito e sonhadores, né? Um trânsito mais humano, um trânsito melhor e um trânsito que precisa ser mudado com aquela educação diária, uma educação transformadora. E hoje eu percebi que nós temos, uma fala do senhor, 2 tipos de pessoas que estão hoje no trânsito. Pessoas que falam de trânsito e pessoas que estudam trânsito. E hoje eu quero fazer parte do grupo de pessoas que estuda trânsito, porque eu vejo que é através da ciência agora que a gente pode contribuir para que esse trânsito seja mais humano e mais seguro. Da minha parte, eu quero agradecer e abrir rapidamente para todos os participantes, também se despedir e agradecer a Vossa Senhoria. Ranieri. Doutor Cássio, Coronel Moura, o Moraes, a doutora Bárbara, foi uma satisfação participar. E doutor Cássio, mais uma vez, eu estou cheio de dúvida. Toda vez que eu assisto suas palestras, as minhas dúvidas aumentam. Isso é bom, Ranieri. Isso é muito bom. Bora estudar. Obrigado, doutor Cássio. Obrigado, Moura. Tudo certo? Eu agradeço, né? Para mim, cada vez que eu participo, né? Como o Ranieri bem disse aí, faço minhas suas palavras, Ranieri, a gente fica mais aguçado, né? E já surgiram várias ideias aqui, né? Essa análise do poste, então, é para acabar, né? Então, isso aí, ela vem despertar aí um horizonte, né? Quero dizer para o senhor que esse exemplo que o senhor mencionou aí na palestra foi um exemplo bastante, né, despertador, assim, provocativo, para poder desenvolver um trabalho nesse sentido aí. Muito obrigado aí pelo momento, pelo seu tempo, sua disponibilidade. Doutora Bárbara agradeceu aqui. Doutor, boa noite. Muito obrigado a todos. Muito obrigado também por ter participado conosco. Tati também, muito obrigado. Doutor Cássio, eu quero mais uma vez agradecer. Desejo ao senhor que fique em casa nesse momento de coronavírus. Deus proteja o casal e abençoe esse casal de pessoas maravilhosas que vocês são. O senhor, né? O irmão aqui, né? Moraes. E dizer que aqui em Pernambuco o senhor é bem recebido. Aqui é sua casa. Minha casa é sua casa. Dizer que vamos continuar em busca de um trânsito mais humano e mais seguro. Muito obrigado, doutor. Agradeço, Mauro. Obrigado mesmo pela oportunidade e até pelos questionamentos, né? O Ranieri falava que, poxa, mais uma vez eu saio cheio também. de dúvida. Isso é Vou excelente. Estudar. Essa é a ideia. Porque você começa, cada vez que você vai abrindo, vai surgindo mais dúvidas, você vai podendo estudar mais e aí é que você vai realmente obter conhecimento. Essa é a ideia. Não trazer nenhuma informação pronta. Trazer ideias para que vocês possam
desenvolver. Isso é excelente. Fico muito satisfeito que isso tenha acontecido. Agradeço mesmo. Obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado. Boa noite. Fique com Deus. Forte abraço a todos. Nossa live está sendo gravada. Eu vou tentar aqui, viu, Moraes, fechar agora para salvar a live. Ok? Muito obrigado a todos. Obrigado, Ok. um abraço a todos. Forte abraço.